Olá, estamos de volta com a segunda parte de Paulo Leminski. Começamos agora a ler, a analisar alguns textos mais próximos daquilo que nós chamamos de poesia mais tradicional, ligada então ao uso do verso, ao uso da rima e alguma estrutura mais formal dentro da poesia. Nós começamos aqui apresentando para você, nosso 9º slide é um texto poesia e mostra para nós a concepção que Paulo Leminski tem da poesia a partir das leituras e vastas leituras que ele fez de grandes teóricos da poesia, de grandes poetas. E nós temos um pequeno fragmento, mas que vai nos mostrar algo bastante interessante. Então ele vai citando para nós aqui, ó, o que é poesia então para o Paulo Leminski? Words set to music. Da onde veio isso? Vem de Dante. Através de um poeta chamado Ezra Pound. Isso mostra para nós o conhecimento que o Leminski tem de uma literatura estrangeira de altíssimo padrão, de altíssima qualidade. Uma viagem ao desconhecido. Esse texto, esse versinho, foi escrito por Mayakovsky, considerado o maior poeta russo de todos os tempos. Fundação do ser mediante a palavra. Esse texto vem de Heidegger, um pensador alemão. Um fingimento deveras. Essa frase é de Fernando Pessoa. Poetry is to inspire. Poesia é para inspirar. Essa frase foi dita por Bob Dylan. E finalmente a liberdade da minha linguagem, Paulo Leminski. Então você vê que o texto é apenas um fragmento, mas ele faz citação de texto de diferentes autores, de diferentes países, com diferentes visões, mas todos traduzindo aí para nós o significado de poesia na visão que o Paulo Leminski tem desse tipo de arte, desse tipo de prática artística. A liberdade da minha linguagem. Paulo Leminski, então, não tem nenhum problema em assumir, e aí através do texto, que ele bebeu dessas fontes, que ele consumiu essa literatura de altíssima qualidade na sua formação de poeta. Esse texto é um texto metalinguístico. Por quê? Porque ele trata da própria poesia, do estudo da essência do fazer poético. Muito bem? Próximo texto que eu vou mostrar, M de memória, é só um fragmento também, e o texto diz: os livros sabem decor milhares de poemas. Que memória! Lembrar assim vale a pena. Byron era verdadeiro, Fernando Pessoa era falso. Os livros sabem de tudo, já sabem deste dilema, só não sabem que no fundo ler não passa de uma lenda. Um belo texto brincando com a condição da escrita enquanto documento de permanência da história. Os livros sabem tudo, mas os livros não sabem que ler faz parte da história da humanidade que nasce com as lendas. Ler, por si só, passa a ser, na opinião do artista, então, uma lenda que faz parte da cultura do homem, ok? Muito bem? Encontramos em Paulo Leminski, aqui no nosso próximo slide, a poesia existencial. A poesia existencial de Leminski, ela é carregada de um sentimento de percepção dessa transitoriedade, dos limites e da condição humana de dúvida, de medo e de incerteza. E a gente tem um textinho aqui, um texto completamente livre, absolutamente moderno, dispensou a pontuação, dispensou as iniciais maiúsculas, herança do modernismo, que é aquela liberdade da qual a gente sempre fala. Morrer faz bem à vista e ao baço, melhora o ritmo do pulso e clareia a alma. Morrer de vez em quando é a única coisa que me acalma. Veja o sentido bastante profundo de morrer, no sentido de ter um descanso da vida como ela apresenta-se a nós, ok? Nosso próximo texto é uma poesia metalinguística também, como a outra que foi apresentada há pouco tempo agora, é Razão de Ser. Escrevo e pronto, escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Esse poema trata, numa leitura bastante superficial, bastante tranquila, do absurdo que é se pensar que há sempre um grande propósito quando se escreve. Na verdade, o artista muitas vezes se vê indagando-se, se tem realmente valor aquilo que faz, aquilo que pensa e aquilo que escreve. Esse texto mostra que nem sempre é tão grandiosa assim a função do artista. Na visão do próprio artista, ele diz que escreve
porque ele está tonto e ninguém tem nada com isso, né? Muito bem? Nosso próximo slide, eu apresento para você a força poética de dois monósticos. O que são monósticos? São textos, são poemas compostos de apenas uma linha. Esses textos compostos de apenas uma linha, chamados monósticos pela literatura, eles têm a força do aforismo. O que é isso? Um texto que tem grande carga filosófica, um texto que tem a grande carga poética e emocional, mas que foi contido dentro de apenas um verso. Para fazer isso é preciso muito talento. Paulo Leminski nos escreve assim: não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase. E o leitor que não conhece o Leminski, não tem uma boa formação na área de interpretação, vai ficar pensando, nossa, o que é que ele quis dizer com isso? Se nós tivéssemos que dar um ícone para você partir da reflexão, nós poderíamos dar, por exemplo, a ideia de paixão, amor, um sentimento forte, um sentimento motivador, um sentimento que transborda, um sentimento que rompe fronteiras, rompe barreiras e desafia o ser humano a testar seus limites. Então, um exemplo bastante simples e cotidiano: o sujeito arrumou uma namorada que mora a 1000 quilômetros de distância. Ele pega um ônibus, fica lá um dia todo dentro de um ônibus, fica um dia na companhia dessa namorada e aí ele volta e alguém pergunta, mas valeu a pena todo esse trabalho? E ele diria, não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase. Perceba que a poesia do Leminski, nesses monósticos, ela é bastante concisa, ela merece uma reflexão, um cuidado maior do que com os poemas maiores, ok? Coração para cima, escrito embaixo, frágil. A brincadeira aqui se dá na expressão coração para cima, que sugere alegria, euforia, disposição de viver, a vontade de experimentar e participar de tudo aquilo que a vida nos oferece. Só que não pode esquecer, quando o coração está para cima, a parte escrito frágil ficou embaixo. Ou seja, nossos corações, por mais que queiram se alegrar, eles estão sujeitos aí às intempéries, aos problemas que a vida pode nos apresentar e vamos sofrer com isso, obviamente. A fragilidade não deixa de existir em função da euforia, ok? Muito bem, nós chegamos ao final. A ironia de Leminski, a brincadeira dele, o tom de deboche chega para nós até como uma mensagem que seria aí um epitáfio, né? Para um caso de ter que resumir a vida do artista. E ele diz assim: aqui jaz um grande poeta, nada deixou escrito. Este silêncio, acredito, são suas obras completas. Ok? Ficamos por aqui. Agradeço a atenção. Paulo Leminski é um sujeito que precisa ser lido, precisa ser estudado, precisa ser compreendido, porque vale a pena, enriqueceu demais a nossa literatura. Ele é herdeiro, né, do pós-modernismo, ele aproveitou todas as conquistas da modernidade e nos deixou aí uma obra brilhante, toda ela compilada num único volume chamado Toda a Poesia. Até mais, boa leitura!